Recebam com muitos aplausos e gritos o youtuber, a celebridade, o homem, o mito, Átila Yamarino. Eu vou me esconder aqui atrás um pouquinho, eu já volto, tá? Boas noites, prazer, Átila, biólogo, pesquisador. Um pouco nervoso agora. Bom, eu queria começar dando os parabéns para todos os participantes que vieram falar aqui na frente, né, para todo mundo que se dispôs a vir falar da própria pesquisa aqui e que tentou traduzir essa pesquisa para um público maior, de maneira que ela seja compreensível. E eu queria tentar fazer uma apresentação hoje que fala um pouco da importância de fazer isso, de por que o cientista devia vir aqui na frente falar do que ele faz e o que isso faz de diferença no mundo de hoje. Pode tirar isso aqui? Depois dessa abertura pode, né? Precisa andar aqui. Bom, prazer, Átila. Eu estou aos poucos tirando o chapéu de pesquisador e assumindo esse chapéu de youtuber e apresentador. Por quê? Comecei fazendo pesquisa, fui fazer biologia, que afinal eu sabia escolher ciência, né? Fiz biologia integral. Afinal, o cálculo é para quem consegue fazer, eu não estou entre eles. Eu fui fazer biologia porque eu sempre quis fazer biologia, mas eu não era aquele cara que gostava de bicho. Tem biólogo que gosta de bicho, tem biólogo que gosta de planta, tem biólogo que gosta de água, tem biólogo que gosta de maconha. São poucos, são muito poucos esses. Eu era um biólogo que gostava de falar, eu gostava de ler sobre biologia e eu gostava de falar com as outras pessoas sobre isso. E aí eu descobri que se eu fizesse biologia, eu podia fazer o que eu curtia, eu podia usar essa droga que era falar com as pessoas. O melhor jeito de fazer isso durante a graduação era dar aula em cursinho. Olha que maravilha. Chegava num cursinho comunitário, todo mundo já estava de saco cheio do trabalho, cansado, chegava lá, mas era gente que queria aprender. E eu podia falar com adultos, contar piada, falar besteira e falar de biologia e todo mundo queria me ouvir. Quando eu terminei a graduação e fui fazer a pós-graduação, eu tive que parar de dar aula, porque eu tinha que assumir uma bolsa, a gente tem certas responsabilidades, e o jeito que eu achei de continuar usando essa droga foi fazer blog, e falar de ciência em blog com um monte de gente. Mas aí a gente quer mais, né? Aí eu comecei a fazer podcast. Podcast fala com... Se o blog falava com dezenas de milhares, o podcast falava com centenas de milhares. Eu falei, legal, o negócio está indo bem aqui. Terminei o doutorado, comecei o pós-doc e junto com o pós-doc eu tentei usar uma droga ainda mais forte, que era falar no YouTube. E falar no YouTube sobre o que eu gosto. Olha que legal. Deu certo. Eu engano as pessoas falando que eu vou falar de quadrinhos, cultura pop e outras coisas, mas eu estou ali falando de ciência. O canal cresceu, a gente chegou em 1,5 milhão de assinantes, já são um pouco mais de 90 milhões de visualizações. E isso é uma coisa que me assustou pra caramba. Então, eu não queria fazer uma apresentação aqui para convencer vocês a fazer um canal no YouTube e chegar em muita gente, mesmo porque eu dei muita sorte com uma série de coisas, como gente competente que ajuda a fazer o canal, um ótimo editor, o Jovem Nerd e o Azaghal que dirigem o canal e que sabiam muito bem o que estavam fazendo e uma série de outras coisas. Mas eu queria explicar para vocês como que eu entendi o que acontece com o canal, por que o canal cresceu. Fiquei muito tempo me perguntando por que o canal chegou em 1 milhão de assinantes e não 10, 15 mil, sei lá, 20 mil, e eu ia estar muito feliz com isso. E para explicar isso, eu queria usar essa imagem aqui. Alguém faz ideia do que é isso aqui que está na tela? É um tablet. Né? É um tablet. Isso aqui é uma tábula rasa de cera. Aquilo ali é uma stylus. E desde 1000 a.C. já tinha grego usando esse tablet de cera para anotar os pensamentos deles com a stylus. E a grande inovação deles foi não só anotar as coisas aqui, mas pagar o moleque que anotava isso e ia correndo levar essa mensagem para os outros. Depois apagava a tábula, escrevia a mensagem de volta e trazia isso para as pessoas. Então os romanos já usavam essa rede social aqui. Pagam o escriba vem, anota tudo que você está falando, corre, desce a rua, leva a mensagem para quem você quer que ela chegue, lê a mensagem, pega a resposta e te traz a resposta. E você podia mandar SMS desse jeito 2, 3, 4 vezes por dia, desde pelo menos 500 a.C. Então a gente já faz rede social há muito mais tempo do que isso.
Carta era uma rede social. Carta era um jeito da gente se informar e saber o que as outras pessoas estavam fazendo. O que não é novo, aliás, o que não é antigo, o que é muito novo, são as grandes mídias que a gente tem hoje. Todas as mídias que a gente tem hoje, com exceção da TV, começaram como redes sociais. Então o jornal que a gente tem hoje começou como? Com panfletos que as pessoas imprimiam com as próprias ideias e espalhavam por aí. Lutero espalhou os panfletos dele lá com as críticas à igreja e conseguiu gente responder. O Papa tinha que responder com um panfletinho para o Lutero e pregar na porta da igreja para todo mundo ler também. Então ele fazia o tweet xingando o Papa respondia com a hashtag chateado, postava na frente da igreja e mandava para o Lutero também. Depois a gente começa a ter as instituições, os órgãos de imprensa, os grandes jornais, que o governo incentivou muito a fazer, porque agora você consegue controlar, você sabe quem imprime o jornal, quem escreve o que lá dentro e tem quem responde legalmente por aquilo. Então a mídia de broadcast, o jornal que é escrito por profissionais e vai para todo mundo e agora não tem um retorno, não é mais uma mídia social, foi criado depois, quando você tem os jornalistas profissionais que vão escrever o que está lá dentro. Não é mais as pessoas que estão trocando essas mensagens. Aí vem o rádio amador começou assim. Você sentava no rádio, você tinha que pôr um fone, porque o alto-falante não amplificava o suficiente o som, então uma pessoa sentava por vez, você mandava o SMS de voz no Zap Zap, isso ia, a pessoa respondia e você recebia de volta. Depois começaram as grandes rádios, as grandes produções, as radionovelas e as empresas de rádio, como a empresa de broadcast britânica, a BBC, British Broadcasting Company, e agora isso deixa de ser uma rede social e você tem uma empresa que escreve e produz um conteúdo e manda esse conteúdo de broadcast para todo mundo assistir isso passivamente em casa, como aconteceu com o jornal. E na hora de fazer a TV, só quem fazia a rádio tinha dinheiro para desenvolver isso, e aí você cria as empresas de broadcasting de TV, como a ABC, American Broadcast Company, ou a TV Tupi aqui, e de novo você pega o que era uma mídia social e transforma numa mídia de broadcasting que alguns profissionais seletos escrevem e produzem aquele conteúdo e isso vai para todo mundo de cima para baixo. O que tem de legal nessa mídia? Essa mídia trabalha com reputação. Então eu, como cientista, estava muito feliz antes, porque o jornalista, o produtor, procurava alguém de reputação equivalente e dava voz para quem tem a reputação. Se o jornal quer saber sobre Zika, eles vão entrevistar o Stevens. Eles não vão pegar um cara sem camisa na rua, estacionando o carro, e perguntar para ele o que ele acha sobre o Zika vírus. Então a gente trabalhava com reputação e estava todo mundo super confortável, olha que legal. Mas agora a gente tem internet. E o que acontece na internet? A gente volta para as mídias sociais e a gente volta a se conversar. E agora todo mundo volta a ter voz. E eu não tenho mais uma empresa de broadcasting escolhendo o que ela fala e mandando isso para todo mundo. O que eu quero dizer com isso? Por que o YouTube cresceu? Por que o meu canal cresceu? Por que eu estou falando de ciência com tanta gente? Porque a TV, o jornal, não eram o que as pessoas queriam consumir. Eles eram o que as pessoas tinham para consumir. Eles assumem papéis importantes, eles ainda fazem papéis muito importantes, mas se só a qualidade do conteúdo fosse o que ditasse as coisas, as pessoas não iam estar deixando de ver uma TV, uma novela que custou milhões na TV, para ver gif de gatinho pulando no celular, que é o que está acontecendo. Então essa migração que a gente vê da mídia de broadcast para as mídias sociais não é uma coisa nova. Isso é uma coisa que já tem milhares de anos que a gente faz. E a gente só está voltando para elas agora. Só que tem uma grande diferença aí. A celebridade de TV, ela é uma celebridade construída. Ela é aquela celebridade que a gente cria uma familiaridade com ela por exposição. Tem 20 apresentadoras de TV que eu estou nutrindo desde os 2 anos de idade. Elas estão na TV faz 30 anos e nessa briga de foice sobrou a Xuxa. Então essa é a celebridade que você tem. Isso é uma celebridade que eu levei 30 anos para você se convencer de que ela é legal. Quem entra no YouTube hoje, clica na celebridade e escolhe. Em 1 mês, 1 ano, 2 anos, o Whindersson Nunes, que muita gente aqui pode não conhecer, ganha 12, 15 milhões de assinantes. Só que ele é uma celebridade, porque as pessoas realmente clicaram e escolheram ouvir ele falar. O Pirula está fazendo isso e está falando com essa gente. Se você acha que celebridade de TV é celebridade, você não faz ideia do quanto uma celebridade de YouTube tem de influência na vida das pessoas. Porque aquela você escolheu ver.
Ela não está aparecendo ali na TV de vez em quando. Mel Gibson é uma celebridade que você ouve falar dele, vê ele, 2 vezes no ano quando ele faz um filme. Nem isso hoje em dia. O youtuber é uma celebridade que as pessoas assistem todos os dias da semana. É um amigo, que tem uma outra influência na vida dessas pessoas. E dentro disso o cientista não está entrando. Porque o cientista estava acostumado a ser a pessoa que era procurada por reputação. E agora a gente tem essas mídias que não vêm nos procurar, que a gente tem que entrar lá e falar. A vantagem que a gente tem de fazer isso é que agora a gente pode falar do que nos apaixona. E as pessoas podem ouvir o que a gente faz. Então, bem ou mal, a nerdologia involuntariamente me ensinou isso. Que o que as pessoas esperam nas mídias sociais são outras pessoas e não mais instituições. Então, se a gente quer ser ouvido hoje em dia como cientista, se a gente quer que as pessoas sintam falta do dinheiro para pesquisa que está sendo cortado, da verba para ensino que está sendo destruída, para as vagas de universidade, para tudo isso que a gente está fazendo, a gente devia estar lá falando com elas. Porque hoje, quem fala lá não é mais o cara que o jornalista procura. É o cara que está sem camisa lá fora estacionando o carro, que grava um vídeo no WhatsApp falando o que ele acha do Zika, posta no WhatsApp e todo mundo compartilha. E desculpa, se esse cara está falando melhor com as pessoas do que você, elas não vão te ouvir, elas vão ouvir ele. Porque elas estão voltando para aquelas redes sociais de não sei quantos mil anos atrás. Tá, então, toda vez que alguém for falar de ciência em novas mídias, não se esqueçam de uma coisa que ficou de fora da previsão do futuro. Quando o Asimov e outros futuristas falavam de como ia ser os dias de hoje, eles previram muito bem o que ia ser a internet. O Asimov fala, né, que ele sonha com o dia em que a gente vai ter as bibliotecas interligadas e as pessoas conversando por uma rede, e você pode a qualquer momento entrar nessa rede e consultar toda a informação do mundo e continuar aprendendo para o resto da sua vida. Então, um mundo em que a formação dentro da universidade acaba e você continua aprendendo sua vida toda pelo que você gosta de fazer. Ele previu isso muito bem. Acertou a internet, que é uma maravilha. O que nenhum deles previu eram as mídias sociais. O que nenhum deles previu é que quem ia estar ditando esse conteúdo aí dentro e quem ainda traz o conteúdo para a gente são as pessoas e não os órgãos. E dentro desses meios, pelo menos entre cientistas, essas pessoas estão faltando. E se a gente não tem a representação delas, ninguém ouve a causa delas. Então, tem poucos cientistas falando de ciência na internet, tem pouca gente se dispondo a fazer uma apresentação dessa, falando do que faz, da importância disso, tem poucas mulheres fazendo isso, tem muito poucos negros fazendo isso, para não chegar em outras minorias e falar disso tudo. Reflete a dificuldade de acesso à informação, de acesso aos computadores e a afirmação, mas se a gente não for lá, ninguém vai pela gente. A gente devia estar falando isso. Então, a próxima vez que alguém te perguntar por que você está assistindo o YouTube, ou por que você está lá no tablet mandando mensagem, lembra a pessoa de que já fazem isso há 3.000 anos, e que isso não começou agora. É isso. Estava um pouquinho nervoso.